João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a Senhor. O dia da Páscoa e o dia de Natal são indiscutivelmente os dias dos quais os cristãos devem alegrar-se e exultar ao mesmo tempo, como diz a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Essa exaltação, ela vem acompanhada de uma constatação, e vejam que nós estamos na primeira leitura, num contexto de 538 anos antes de Cristo, um contexto de um terrível sofrimento e de uma inaudita desolação. A palavra ruínas, que aparece na primeira leitura, ilustra bem o quadro que tem diante de si aqueles que voltaram do cativeiro de Babilônia, onde passaram quase 70 anos. Essa história trágica, que teve suas raízes, aliás, lá no tempo
lançou recentemente um filme. Eu estou curioso para saber se é fiel à Bíblia. Por favor, assistam, depois me digam, porque o filme Noé não tem nada com a palavra de Deus, é uma mistura de relatos bíblicos com panteísmo. Não gostei, aquilo não é fiel ao texto bíblico, mas parece que agora temos uma super produção com muitos efeitos especiais. Ridley Scott, um dos grandes diretores de Hollywood, parece que procurou ser extremamente fiel ao texto. O título é Êxodo, Deuses e Reis. Deuses não no sentido de que há mais um Deus na Bíblia, mas os egípcios acreditavam em muitos deuses. De qualquer forma, por favor, assistam e depois me digam se vale a pena o bispo assistir para depois elogiar. Foi lançado recentemente. Pois bem, esse filme relata esse período doloroso dos hebreus no Egito. 400 anos. Os últimos foram particularmente sofridos, porque um faraó impôs um sofrimento tremendo a esse povo. Povo que foi levado para o Egito por José, um dos filhos de Jacó, neto de Abraão, a quem Deus se dirigira 1800 anos antes de Cristo. O convite: deixa a tua terra, tua casa, tua parentela e vai para onde eu te indicar. Eu te farei um pai de uma grande nação, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Deus assim punha em ato uma outra etapa do seu desígnio eterno acerca das criaturas e particularmente do homem, quando ele decidiu criar todas as coisas. Porque Deus criou tudo e todos. A resposta é dada pelo catecismo de uma forma muito simples, forma que qualquer criança assimila. Deus criou todas as coisas, os homens, sobretudo, para que as criaturas pudessem conhecê-lo, amá-lo, segui-lo, adorá-lo, proclamá-lo e participar de sua vida. Foi por isso que Deus criou. A razão da criação é o seu incontínuo amor. Não o fez por necessidade, fez por ternura, fez por vontade. Pois bem, mas vejam, quem estava no princípio da criação? Eu fiz esse retrospecto, voltando no tempo, passando pelo exílio de Babilônia, tempo que antecedeu o contexto da primeira leitura de hoje. Depois tem o salto para o século 13 a.C., no tempo de Moisés. Depois pulei para Abraão e cheguei no início da criação por causa do Evangelho de hoje. Nós celebramos o Natal do Senhor. Quem nasceu no ventre de Maria? A palavra, mas o Dom José. E palavra não é um termo abstrato. A linguagem popular, palavra, ela é o agrupamento de sons. É um som bem articulado. Um som, uma palavra, transmite o significado, evoca uma ideia. Um mero som, eu estou assobiando, isso é um som, mas não é uma palavra. Mas quando eu digo Deus, isso é um som que vem precedido de uma ideia concatenada, uma ideia precisa, não apenas de letras, mas evoca uma realidade. Isso é palavra. O surpreendente no dia de Natal, com as leituras da missa do dia, é precisamente olhar para esse menino na óptica da fé e enxergá-lo não apenas um judeu, mas Deus que se encarnou. Vocês já repararam, já fizeram uma comparação dos primeiros versículos do Evangelho segundo João com os primeiros versículos do livro do Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia? Façam essa comparação e vocês vão se surpreender. As duas primeiras palavras do primeiro capítulo do Gênesis são idênticas às primeiras palavras do Evangelho segundo João. Querem uma prova? Vejam, no jornalzinho de vocês. No princípio, como é que a Bíblia começa? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra
pairava sobre as águas. No versículo 2 do Evangelho de hoje, nós temos uma ideia que recorre do versículo 1. No princípio era a palavra. Olhando no livro do Gênesis, Deus decide criar. Qual é a primeira palavra de Deus na Bíblia? Qual foi a primeira criatura que ele decidiu criar? Fiat lux. Faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus fala. A primeira vez que de Deus vem a palavra. Mas a palavra de Deus não é apenas um som no livro do Gênesis com José. Não. O Evangelho segundo João responde. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Está bem? Eu aceito à luz daquilo que o Senhor acabou de dizer, que a palavra é um som articulado, que ela evoca uma ideia, que é diferente dos outros sons. Mas não fica apenas nisto. Agora traz os olhos no versículo 14 e você vai perceber, assustado, espantado, alegre e exultante, que a palavra que lá no livro do Gênesis criou a luz, criou o céu, criou a terra, criou tudo aquilo que habita no céu e na terra, particularmente os homens, é Deus como Pai. E aquele que habitou no ventre de Maria, leia o versículo 14, o Verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o que aconteceu em Belém de Judá foi o nascimento na carne de Deus. Reparem, no mesmo versículo 14, se fez carne. Ela não deixou de ser palavra divina, ela se fez. Deus continua sendo Deus, mas agora se fez carne. Esse mistério, os teólogos definem de uma forma muito técnica, mas também precisa e não pode ser diferente. É o mistério da união hipostática. Hipóstase é natureza. A segunda pessoa de Deus, e essa ideia de em Deus, que é um só, essa verdade já aparece no Antigo Testamento. Mas a Trindade, essa diversidade de pessoas, 3 pessoas em Deus, é Jesus quem nos dá a conhecer. É preciso esperar que esse menino que nasceu da Virgem Maria nasça, cresça e comece a pregar, para que aos poucos ele revele o inaudito, o surpreendente. Se no tempo só conhecemos depois do seu nascimento que ele é Deus como Pai e que o Espírito Santo é Deus com ele e com o Pai, agora é preciso fortalecer, reforçar, renovar a nossa fé de que quem nasceu em Belém de Judá foi Deus. Cronologicamente essa verdade é recente, mas ela sempre foi conhecida do Pai. O Pai sabia antes de criar o mundo, pretendia, desejava, planejava concretizar isso. Mas a motivação está lá atrás. A finalidade está lá na frente. Então, Natal deve se dirigir para a finalidade dessa descida tão assombrosa, desse mistério tão grandioso, tão inaudito, de a palavra eterna de Deus, aquela de quem na segunda leitura também se fala da sua divindade, da sua grandeza, do seu esplendor. Olhando para o menino na perspectiva da fé, o nosso coração quase que tem uma crise de taquicardia. Taquicardia significa o coração batendo muito, que é diferente de bradicardia, batendo bem pouco, quase parando. Hoje é dia de taquicardia, de uma felicidade imensa, porque aquele de quem fala a primeira leitura de hoje são belos, aqueles que vêm andando sobre os montes, aquele que anuncia e prega a paz, que anuncia o bem e prega a salvação, e diz assim: reina o teu Deus. É mais do que um Messias na mentalidade judaica até o dia de hoje. Os judeus esperam o Messias, a primeira vinda. Nós esperamos a segunda, porque acreditamos que quem nasceu de Maria é o Messias e ele já vem na carne.
mas virá o dia com poder e glória. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, e esperam que o Messias ainda venha pela primeira vez. E a maioria dos judeus encaram o Messias como um mero homem. Jesus é homem, mas não é um mero homem, não é um simples homem. Alegrai-vos, exultai, soltai gritos de alegria. O contexto da primeira leitura é de ruínas. Olhem a palavra ruínas. Esse texto é sugestivo porque aponta para a razão redentora da encarnação, que é a salvação de todos os homens, e depois do pecado de Adão e até o momento da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria, se encontrava essa humanidade nessa condição existencial de ruínas. Um breve relato do exílio. Israel vai no ano 590 para o primeiro exílio, acontece no início do século VI. A primeira leva de judeus para Babilônia. No ano 586, a segunda leva, depois que Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, queima a cidade, mata os soldados, e os que escapam vão como um bando de miseráveis, escravos mesmo, para trabalhar com mão de obra gratuita, um sofrimento invisível, uma angústia indescritível, numa humilhação vergonhosa para uma terra distante. Muito bem, 70 anos depois, exatamente no ano 586, a invasão de Jerusalém para Nabucodonosor. 538, Ciro, rei da Pérsia, destrói o Império Babilônico e deporta, autoriza que os escravos que viviam naquela cidade voltassem para a sua terra. O povo então está voltando e encontra diante de si um espetáculo deprimente. Repare a palavra ruínas. Por favor, alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo, resgatou Jerusalém. Meu Deus do céu, e agora vamos começar do zero. É o tempo de Esdras e de Neemias, dois livros na Bíblia, o livro de Esdras e o livro de Neemias. A reconstrução de Jerusalém, a reconstrução de uma terra que durante quase 70 anos ficou nas mãos de pagãos. O desânimo era grande, a desolação era tremenda, a desmotivação era geral. Deus se esqueceu do seu povo, diziam alguns. O profeta disse: não, alegrem-se, olhem para as ruínas, vejam como vocês estão agora. Agora reparem que Deus promete para vocês. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações e consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. É claro que naquela hora Israel não compreendia bem como isso se iria concretizar. Afinal de contas, o que nós temos aqui são ruínas. O nosso templo, orgulho de Israel, está em escombros, construído com tanta pompa por Salomão, depois da morte de Davi, lá no ano 1000. Agora nós temos aqui só pedras, nós temos aqui pó, poeira, mato, e vamos reconstruir tudo isso? A palavra do Senhor garante que o Senhor vai consolar-nos definitivamente, que haverá uma reconstrução. É lógico que é preciso esperar nosso Senhor Jesus Cristo para compreender. Sim, aquela profecia se refere, na verdade, à pessoa do próprio Deus. Israel, ao reconstruir Jerusalém no seu tempo, que aliás o segundo templo foi feito em medidas bem modestas, não mais com a suntuosidade, com a grandeza, com as dimensões do templo de Salomão, muito mais modesto. E o templo de Jesus já foi um terceiro templo mais modesto ainda. De qualquer forma, os cristãos viram nessa profecia uma alusão ao Messias. O Senhor um dia vai consolar o seu povo, e não é apenas Israel. E essas ruínas aqui falam de algo muito mais profundo, muito mais grave e de dimensões que atingem toda a humanidade, porque são ruínas espirituais, são ruínas existenciais que se referem a dor, sofrimento, angústia, aflição, aos
céus, nova terra, ideia que aparece também no Apocalipse. As profecias todas, na verdade, se referiam ao nascimento do Messias e ao seu mistério de redenção na morte, cruz e ressurreição. Morte, cruz e ressurreição. Por isso, amados irmãos, faz sentido a frase que acabamos de ouvir, cantada pela nossa salmista: o Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça, e recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Amor fiel. Isso supõe uma declaração do passado. Fulano me ama e sempre foi fiel. Quem diz isso, olha para o passado e se recorda de um dia em que houve uma declaração de amor, uma promessa de fidelidade. Deus é fiel. Prometeu que jamais abandonaria o seu povo. Israel pensava que essa palavra povo se referia apenas a ele. Os cristãos compreendem passo a passo, já no Antigo Testamento, que povo, na verdade, era uma ideia bem mais ampla, porque Deus visava não apenas a Israel, mas primeiro Israel, depois os pagãos, e pelo mundo inteiro pregar o Evangelho, disse Jesus. Não é somente os pagãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz: vós sereis minhas testemunhas na Judéia, a parte sul de Israel, na Samaria, a parte setentrional, na Galileia, a parte norte, e até os confins da terra. Então, à luz do Novo Testamento, nós compreendemos que povo, que nação, todas essas ideias que Israel tinha, e concepção bastante nacionalista, bastante reduzida, na verdade, elas continham algo bem mais amplo, bem mais universal. Deus pretendia salvar todos os homens, e isso vai ser representado, significado, não no próximo domingo, que é o domingo da Sagrada Família, mas o domingo da Epifania do Senhor, a popularmente conhecida festa dos Reis Magos, que não eram reis, mas eram magos. Os homens de outras nações vêm ao encontro do Senhor, prestar reverência, dobrar os seus joelhos diante da criança e reconhecer a sua soberania, a sua realeza. A ideia da segunda leitura de hoje, ela merece a nossa consideração, porque este menino que se encarnou, ele é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. No menino que foi gerado segundo a carne do ventre de Maria e que nasceu pobrezinho, nós temos o esplendoroso, o majestoso, o grandioso, o abscôndito Deus que se pequenizou. Amados, o que temos então na manjedoura? Nós temos aquele que deve ser adorado. Maria e José adoraram o menino, os magos adoraram o menino, os pastores adoraram o menino. Esse verbo aparece no final da segunda leitura de hoje. Dê uma olhada. Quem nasceu em Belém? Deus, o único que deve ser adorado. De fato, versículo 5, penúltimo da segunda leitura de hoje, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorar. Nós respeitamos os diferentes credos que nutrem uma admiração e um profundo respeito por Jesus, mas reputam Jesus apenas como um homem. Hoje, os cristãos renovam a sua fé. Cremos, professamos para a glória do Pai, para a alegria e exultação do nosso coração e de todos os homens, que quem nasceu de Maria Virgem é Deus que deve ser adorado. Deus se encarnou. Para quê? Para nos dar aquilo que São João, no Evangelho de hoje, descreve de muitas formas, numa linguagem rebuscadíssima. São João, dentre todos os evangelistas,
nas alturas. Tanto é que no capítulo 1 do Apocalipse de São João, aparecem 4 animais que representam toda a criação, mas que Santo Irineu, bispo de Lyon, na França, viu uma alusão aos 4 evangelistas. É um ser com 4 faces: o rosto de homem, o rosto de touro, o rosto de leão, o rosto de águia. A águia é o animal que voa nas alturas. Santo Irineu então fez uma apropriação muito bonita. O Evangelho segundo Mateus começa falando da genealogia do homem Jesus, isto é, dos ancestrais de nosso Senhor. Então o Evangelho segundo Mateus seria esse homem que aparece também em Ezequiel capítulo 4 e Apocalipse capítulo 1, seria o Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Lucas começa no templo, onde Zacarias, pai de João Batista, está realizando o seu serviço sacerdotal. O templo era o lugar onde se levava o touro para fazer o sacrifício. Lucas, o Evangelho significado pelo touro. Leão seria o Evangelho segundo Marcos, porque o Evangelho segundo Marcos começa no deserto. E logo no capítulo 1, São João Batista diz: vós que clamam no deserto, preparai os caminhos do Senhor. E Jesus disse: convertei-vos e crede no Evangelho. Touro, leão é que vive no deserto. O animal que não vive na cidade de Israel é o grande deserto, com alguns oásis. O Evangelho segundo João seria o Evangelho representado pela águia, porque São João começa nas alturas. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Vamos então esgotar, ou pelo menos explorar um pouco essa riqueza do Evangelho que nós acabamos de ouvir, que fala de 2 temas muito importantes: a divindade de Jesus, Jesus é Deus, e o que foi que Ele veio nos trazer. Pois bem, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui nós nos lembramos dos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Deus criou o homem para viver sempre. Deus infundiu no homem a sua imagem, a sua semelhança. Deus coroou o homem de tantas dádivas. O Salmo número 8 diz: Senhor, que é o homem para que eu faças, para que eu o sustentes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus tu o fizeste, coroando-o de glória e esplendor. Foi por causa do seu amor que Deus fez o homem ornado com tantos predicados, cheio de tantas virtudes. Ele era a vida, ele era a luz dos homens. Primeiro, tudo foi feito por ele, e sem ele nada se fez de tudo que foi feito. Aquele que nasceu de Maria é o autor da criação. Ele nasceu da mãe, mas quem criou a mãe foi ele. O único filho que teve o privilégio de escolher sua mãe. Deus Pai criou tudo por meio do Filho, na força do Espírito. O ato da criação sempre é trinitário. O Pai cria por meio de sua palavra, que é o Filho. E ao criar o homem, todo homem é criado à imagem e semelhança do Filho encarnado. Então, José, como é que pode? Deus criou Adão e Eva à imagem e semelhança de Jesus encarnado, se Jesus ainda não tinha sido encarnado. Como é que a gente compreende isso, irmão José? Não é para compreender, é para aceitar na fé. Porque nós estamos condicionados com a ideia do tempo, antes e depois. Mas Deus conhece o futuro, como conhece o passado. E vislumbrando o Filho encarnado, criou Adão e Eva, todos os homens, a imagem daquele que no tempo, um dia iria se encarnar. Dom José, somente a fé. É somente a fé mesmo, é por isso que você está aqui, é por isso que a senhora está aqui, é para acreditar nesse mistério. Mistério grandioso, saber que os olhos da senhora, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus netos, o rosto, o cabelo, cada parte do seu corpo, Deus contemplou, Deus decidiu criar espelhado no corpo de Jesus. Olha que bênção, os olhos da senhora se parecem com os olhos de Jesus. O cabelo do Senhor, cada parte do seu corpo é parecida com o corpo de nosso Senhor
E foi Jesus quem nos criou, e nos criou a imagem e semelhança de Deus encarnado, porque o Pai não tem carne, mas o Filho assumiu a carne, e o Filho é a imagem visível do Deus invisível. Ele é luz que brilha nas trevas. Mas que afirmação tremendamente bela e confortadora. As trevas existenciais às quais estamos sujeitos e nas quais muitas vezes nos mergulhamos, trevas sociais, trevas familiares, trevas, dilemas, dramas pessoais, momentos de aflição. A luz veio brilhar nessa condição desfavorável e as trevas não conseguiram dominar. Jesus iluminou, sim. Jesus, luz que foi irradiada na nossa vida, entrou esse facho de luz, essa realidade tremendamente bela e grandiosa da nossa história. Mandou João para preparar os caminhos dele. João não era a luz, veio como testemunha para dar testemunho da luz, veio ao mundo para iluminar todo o ser humano. Jesus é a luz sua, da minha, da nossa vida. Não há mais razão para afirmarmos as trevas darão a última palavra. Elas envolveram, dominaram o mundo. Elas são a última realidade do meu dilema, do meu drama, da minha aventura, da minha angústia. Não, agora, no fim do túnel, já irrompe esse raio de luz que preenche toda a existência do homem. O mundo foi feito por meio desta palavra. Evidentemente que temos que colocar aqui a desolação, mas o mundo não quis conhecer. Isso é terrivelmente descrito na narração do menino, quando os magos vêm do Oriente, param em Jerusalém, perguntam a Herodes onde está o menino. Herodes quer encontrar o menino, mas não para adorá-lo. Mente para os magos, dizendo: vão e encontrem, depois me digam, porque eu quero adorá-lo, ele quer matá-lo. Herodes traduz essa dimensão funesta da humanidade, essa capacidade de rejeitar o menino e dizer: não te quero, não te aceito, não te reconheço como Deus, tu não deves iluminar a minha vida, tu não és a razão da minha existência, eu prefiro as trevas. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Nós acreditamos em Jesus. A fé nos leva a afirmar tudo o que dissemos até agora e a reconhecer nele razão e sentido da nossa existência. A palavra fé, aliás, ela aparece no Evangelho de hoje de forma muito bonita. Aos que acreditam em seu nome, deu-lhes a graça de se tornarem filhos de Deus. Termino a homilia, amados, convidando-nos a contemplar no silêncio, na hesitação incontida do vosso coração, esse mistério grandioso. Deus se manifestou ao homem cheio de graça e de verdade. A graça e a verdade nos vieram através de Jesus Cristo, aquele que habitava na intimidade do Pai, e nulo Deus se a conheceu. Alegremos-nos imensamente. Deus está entre nós. O Senhor não se esqueceu do seu povo. As promessas que caíram por terra, a salvação entrou na história da forma mais bela, simples e ao mesmo tempo poderosa. Deus assumiu a nossa história da forma surpreendente, a carne humana. Essa carne que a Senhora tem, que o Senhor tem, que nós temos, e que, ferida pelo pecado, condenada à morte, agora, com a morte e ressurreição daquele cheio de graça e de verdade, que assumiu a carne no ventre de Maria, sem deixar de ser Deus, e 33 anos depois morreu na cruz, ressuscitou, abriu-nos as portas do paraíso. Isso é causa de incontida alegria. Feliz Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.